Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, pessoal. Nós vamos iniciar nossa aula de termodinâmica e o assunto de hoje é a primeira lei da termodinâmica. Na verdade, vamos continuar de onde nós paramos a aula passada, porque a aula passada e a aula de hoje é definir os pontos, os conceitos básicos para chegarmos na primeira lei da termodinâmica. Na aula passada, nós definimos o conceito de calor, que é um dos conceitos fundamentais da termodinâmica. E hoje vamos continuar. Então nós vamos falar de quê? Vamos falar de trabalho. É muito importante na termodinâmica a relação entre calor e trabalho. Nós vamos tratar outro conceito, potencial químico. Potencial químico. Então, do que trata o potencial químico? O potencial químico ele está relacionado com a energia usada para que o sistema troque matéria com suas vizinhanças. Então, é algo que aparece em sistemas abertos. Aí nós temos aqui energia interna, que basicamente é a energia que um sistema termodinâmico possui. E essa energia ela pode variar dependendo de como o sistema interage com suas vizinhanças. Se recebe energia, se fornece através de calor e trabalho. E por fim, uma vez definidas estas coisas aqui, eu posso fazer o enunciado da primeira lei. Da primeira lei. E na próxima aula, nós faremos as aplicações. Falaremos de processos quase estáticos, processos reversíveis e irreversíveis e algumas aplicações em sistemas simples. Então vamos falar de trabalho. O conceito de trabalho vem lá da mecânica clássica. E o que nós vamos fazer aqui é pegar o conceito de trabalho lá da mecânica e trazer para esses sistemas termodinâmicos. E basicamente, quando nós trouxermos o conceito de trabalho para os sistemas macroscópicos termodinâmicos, então, basicamente, nós temos duas situações. Ou o sistema realiza trabalho sobre suas vizinhanças, ou as vizinhanças realizam trabalho sobre o sistema. E é em cima desse conceito de trabalho realizado pelo sistema ou sobre o sistema que nós vamos verificar, por exemplo, os sinais do trabalho. O que é trabalho positivo, o que é trabalho negativo, etc. Assim como a gente fez no calor. Convencionamos que calor fornecido ao sistema é positivo e o calor que o sistema cede às suas vizinhanças é negativo. Então vamos fazer uma convenção análoga para o trabalho. Vamos ver quando ele é positivo e quando é negativo. Então vamos
relembrar a mecânica clássica. Como eu falei, o conceito de trabalho aparece na dinâmica de partícula. Vamos colocar aqui o caso mais simples na definição de trabalho. E esse caso mais simples nos será suficiente para aplicar aos sistemas termodinâmicos. Então, nós temos o quê? Olha, nós temos uma partícula. Então, aqui, olha. Eu tenho uma partícula. Essa partícula, ela está sujeita a uma força constante. E essa força, ela está na direção x. Aí o que acontece? Sob a ação dessa força, a partícula desloca-se, aqui, por exemplo, pela direita, e chega até um certo ponto aqui. Ponto. A partícula estava aqui, chegou aqui. Sob a ação da mesma força, como eu falei, a força é constante. Aí o que acontece? Sob a ação desta força, a partícula executou um deslocamento ΔX. Eu vou considerar aqui o deslocamento retilíneo e paralelo à força. Como eu disse, eu estou considerando o caso mais simples possível. Eu não estou considerando a força inclinada, não estou considerando a força oposta ao deslocamento, nem estou considerando trajetória curvilínea e nem a força variável. Aí o que é que ocorre? Nós definimos o trabalho da força F, para que a partícula realize o deslocamento ΔX da seguinte forma. Aí aqui, o trabalho é igual F ΔX. Assim nós definimos o trabalho lá na mecânica clássica. No caso de uma partícula sujeita a uma força constante, cujo movimento se dá na direção x e a força paralela ao deslocamento. E como é que a gente leva este conceito para um sistema termodinâmico? Pois bem, vamos verificar isto aí. Então, para ficar assim bem exemplificado, para fixar as ideias aqui, eu vou considerar trabalho realizado por um gás ou sobre um gás. Porque o gás é o sistema termodinâmico mais simples. E o que a gente fizer aqui no gás, ele vai servir de modelo para outros sistemas. Então vamos ver aqui. Pessoal, olha, eu tenho aqui um recipiente. Eu estou considerando ele aqui fechado. Se ele está fechado, significa que nenhum gás aqui escapa do recipiente. Ele está todo confinado ali dentro. Porém, o gás, ele está sujeito aqui, ele está rodeado aqui com a parede móvel. Tem uma parede móvel aqui, que na verdade é um pistão. Assim, na prática, o que faz o papel de uma parede móvel é um pistão. No caso aqui, um pistão móvel. Aí o que acontece? Esse gás, ele tem um volume que eu chamei de V. E esse pistão, ele tem uma área de secção A. O que é que vai acontecer aqui? Esse gás vai se submeter a um determinado processo termodinâmico e, como consequência desse processo, eu tenho aqui uma expansão por um volume ΔV. Aí, quando ocorre essa expansão
do volume do gás, o gás empurra o pistão. E esse pistão, ele tem, claro, tem uma massa. Ou pode ter um objeto em cima do pistão, um objeto mais pesado. Aí o gás empurra o pistão com o que tiver sob ele. Aí o que ocorre? Quando o gás empurra o pistão, ele está realizando uma força F sobre o pistão. E o pistão sofre um deslocamento ΔX, um deslocamento vertical. Então, como consequência desse processo, o volume do gás passa de V para V mais ΔV. E o que eu quero fazer? Eu quero calcular o trabalho realizado pelo gás nessa expansão. Mas assim, o procedimento seria análogo se ao invés de sofrer uma expansão por um volume ΔV, o gás sofresse uma compressão por um volume ΔV. O procedimento seria análogo, com a diferença que o ΔX, ao invés de subir, seria descer. E para ver a compressão, nesse caso, um agente externo que teria que realizar trabalhos sobre o gás. Aí aqui, de onde é que veio essa força que empurra o pistão? Ele veio da pressão termodinâmica do gás. Então esse gás, ele exerce uma pressão sobre as paredes do recipiente. Aí a gente conhece, pela definição de pressão, que a pressão ela é dada por a força, na verdade, a soma das componentes normais da força que incide sobre a superfície, né? E, de fato, a força resultante aqui é normal, perpendicular à superfície aqui essa superfície aqui do pistão. Então, F sobre A. E, por sua vez, a força é igual ao quê? A pressão vezes a área. Esse problema aqui, ele pode ser modelado pelo problema do trabalho realizado por uma força constante na partícula. Porque aqui, essa força, nós vamos considerar ela sendo constante. E aqui, olha, eu tenho um deslocamento retilíneo e paralelo à força aqui. Aí o que vai ocorrer aqui? Olha, nós temos isto aqui, olha. O trabalho vai ser dado por F ΔX. Que é F? É a pressão vezes a área da secção. A área do pistão aqui. Aí o que vai ocorrer? Isso é igual. Pressão vezes a área vezes ΔX. O que é essa área vezes ΔX? Eu tenho a área aqui, né? A área da secção do pistão vezes ΔX. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar essa porção do volume aqui, o volume expandido, o ΔV. Então, pessoal, isso aqui, olha, eu posso dizer que isso aqui é o ΔV. E, portanto, o trabalho é igual P ΔV. Pessoal, ao longo do curso, nós vamos ver que é muito importante para a aplicação dos métodos termodinâmicos os processos infinitesimais. Ou seja, aqueles processos que ocorrem com pequeninas variações. Então aqui, olha, nessa expansão, eu posso considerar uma expansão infinitesimal. Aqui, olha. Para uma expansão ou compressão infinitesimal,
o que vai ocorrer? O ΔV ele vai corresponder a uma pequeníssima variação de volume. Então, matematicamente, esse ΔV eu represento por uma diferencial. Então, aqui ele se torna um dV. E o trabalho ele vai se tornar no processo um dW. E no caso aqui do trabalho, o trabalho infinitesimal, tem um detalhe. Eu vou fazer um corte aqui nesse D. Esse corte significa o seguinte, é que esse dW, essa diferencialzinha que representa o trabalho infinitesimal, não é uma diferencial exata. Enquanto aqui, por exemplo, o dV é uma diferencial exata, porque o V é uma variável de estado. O dW não. Por quê? Porque, assim como o calor, o trabalho realizado pelo sistema ou sobre o sistema entre um estado de equilíbrio e outro, ele, em geral, depende do processo. Eu vou até colocar isso aqui depois como observação, mas eu vou concluir aqui a descrição do trabalho. Aí aqui eu tenho, deixa eu colocar aqui, eu tenho o dW igual a P dV. E assim, o trabalho realizado entre um estado de equilíbrio até outro pode ser calculado assim, olha. O W ele é igual integral de P dV. Essa integral é calculada de onde até onde? Do estado de equilíbrio, que eu vou chamar de 1, até um estado 2. E eu vou colocar aqui a observação. Em geral, W depende do processo. Então, sei lá, se isso aqui é um processo isotérmico, é um processo isocórico, um processo isobárico, se é um processo adiabático. Para cada um desses diferentes processos, que se dá do estado 1 para o estado 2, o trabalho muda. Tanto o trabalho como o calor. Por isso é que, por exemplo, dW e dQ não são diferenciais exatas. Porque o trabalho e calor não são variáveis de estado. Eles são formas de energia que o sistema troca com suas vizinhanças. Nós vamos agora definir uma convenção para o trabalho. Convenção para W. A convenção que vamos adotar é a seguinte. Aqui, pessoal. Trabalho realizado pelo sistema será positivo. E assim, consequentemente, trabalho realizado sobre o sistema será negativo. Essa convenção, ela vem lá das máquinas térmicas, da aplicação nos motores, os motores térmicos. Porque nestas máquinas, o que acontece? Elas recebem calor, aí por isso que calor recebido
positivo. E o papel desses motores, é realizar trabalho, ou seja, trabalho realizado pelo sistema. E como o trabalho realizado pelo sistema é o que a gente deseja na máquina, então convencionou-se considerar esse trabalho positivo. E assim, consequentemente, trabalho realizado sobre o sistema será negativo. Pessoal, nós tratamos aqui do problema do trabalho na expansão ou compressão dos gases. Mas, na verdade, existe uma infinidade de sistemas termodinâmicos e de diferentes naturezas. E de tal forma que, para essa diversidade de sistemas, vai se aparecer outras formas de trabalho. Então, um desses sistemas, que não é o gás, é isso aqui, olha. É a tira elástica. O pedacinho de borracha que a gente estica. Se eu for usar um termo mais técnico para falar da tira elástica, eu vou usar o termo elastômero. O que é um elastômero? Um elastômero é um certo material que ele sofre grandes deformações sem sair do regime elástico. Então aqui, pessoal, eu tenho um pedaço de uma tira elástica. Essa tira elástica pode ser, por exemplo, estamos aqui no Nordeste, né? Vamos falar aqui alguns materiais que vocês conhecem. Por exemplo, o pessoal brinca muito com câmara de ar de caminhão. Então imagina que você tem a câmara de ar de caminhão, aí você pega e corta um pedacinho dela, corta uma tira. Aí você tem um pedacinho preto lá de borracha. Aquele pedacinho de borracha, aquela tira, ela tem essa propriedade de tira elástica. Ela se estica. Aí você tem também, é o que a gente conhece aqui por liga de soro. Não sei se vocês conhecem por esse nome. Que é aquela liga, que é aquele pedaço de borracha, que as enfermeiras usam nos hospitais. Que ela amarra o braço dos pacientes na altura do bíceps e com isso verifica a pressão arterial dele. Mas também essas ligas, elas são muito usadas naqueles brinquedinhos de criança, que é o estilingue, ou conhecido aqui popularmente por balinheira ou baleadeira, que você coloca dois pedaços dessa liga, aí você coloca um pedaço de vara e um pedaço de couro, você coloca a pedra, você estica e atira. Então, você consegue atirar por causa da propriedade elástica da borracha. Então, o que ocorre? Aqui, olha, eu tenho um certo comprimento da borracha, L0 aqui. Esse L0 é o que a gente chama é o comprimento relaxado, quando a borracha não está submetida a nenhuma tensão. Aí eu chamo aqui de comprimento na ausência de tensão, ou seja, quando não está esticado. E o que acontece? Essa borracha está fixa aqui, num certo lugar aqui, e aí eu submeto ela a uma força. E o que acontece quando a borracha é submetida a uma força? Ela é então tensionada e por isso ela se estica. Aí ela sai do comprimento L0 e vai para um comprimento L. Aí esse L é o comprimento tensionado. Então aqui, olha, eu tenho um estado de equilíbrio, que é o estado de equilíbrio da borracha em L0. Aí depois, quando ela é submetida a uma tensão, ela passa a um novo estado de equilíbrio, que é o estado de equilíbrio descrito pela variável comprimento L. Aí aqui nessa borracha, por exemplo, as variáveis
termodinâmicas. As variáveis de estados independentes que poderia descrever isso aqui é o quê? É o comprimento tensionado e a temperatura. Aí eu posso relacionar a força com esse comprimento tensionado e com a temperatura a partir de uma lei empírica usada para os sistemas elásticos. Então, que é a lei de Hooke. Então, aqui, ó, a lei de Hooke diz o quê? Que o F ele é proporcional a essa variação de comprimento aqui, olha. Então, aqui, a tira elástica submetida à tensão, ela variou o comprimento por ΔL. Aí aqui, olha, eu tenho ΔL. E como fator de proporcionalidade, eu tenho uma constante elástica, um A, que depende da temperatura. Aí, para saber como a borracha depende da temperatura, né? Aí depende de cada tipo de borracha. Aí a gente tem que fazer experimentos empíricos para saber exatamente como a borracha, a propriedade elástica aqui, a constante elástica depende da temperatura. Aqui, olha, a força é proporcional à variação do comprimento esticado aqui. E aqui é a constante elástica da tira, que em geral depende da temperatura. E nós temos aqui onde ΔL igual L menos L0. O trabalho realizado por F aqui, por essa força para tensionar essa tira elástica, é então dado pelo seguinte. Vou colocar aqui o trabalho. O trabalho é o que? F ΔL. Como esse trabalho é um trabalho feito sobre o sistema, pela convenção que nós adotamos, é negativo. Aí nós podemos considerar também a versão infinitesimal desse trabalho. Se for uma deformação infinitesimal nessa tira elástica, um ΔL muito pequeno, o que vai ocorrer? Vamos ver aqui. Aí temos isto aqui, olha. dW igual menos F dL. Aliás, L maiúsculo aqui, olha. Temos uma outra modalidade de trabalho, que é o trabalho elétrico. O trabalho necessário para carregar eletricamente um sistema termodinâmico. Então aqui pessoal, imagina, por exemplo, aqui, olha, eu tenho um certo sistema termodinâmico. Aqui, olha. Imagine que eu tenha um sistema termodinâmico S. E, por algum processo, esse sistema é carregado com um incremento de carga ΔQ. Imagine que esse sistema esteja submetido a uma tensão elétrica φ. Vou colocar aqui, olha. Tensão elétrica. Então, pessoal, lá da eletricidade, nós sabemos que o trabalho para carregar eletricamente o sistema S é o que? É φ ΔQ. E aqui, olha, vou considerar aqui
ΔQ como um incremento de carga positiva. E sendo então um trabalho realizado sobre o sistema, então tem um sinal de menos convencional aqui. E aqui, para o processo infinitesimal, se você carrega o sistema aqui com um incremento infinitesimal de carga, então o que ocorre no processo infinitesimal? Eu mantenho a tensão, aí o ΔQ ele vai para um dQ. E assim o trabalho infinitesimal é menos φ dQ. Pessoal, eu tenho aqui outro sistema, outra modalidade de trabalho aqui, que é o trabalho de magnetização. Imagina aqui um sistema magnético submetido a um campo externo, BE. E por ele estar sujeito ao campo externo, ele sofreu um incremento aqui de magnetização ΔM. Aliás, não magnetização, de momento de dipolo magnético. Então aqui, ele sofreu um incremento no momento de dipolo magnético. A magnetização é se você dividir esse momento de dipolo pelo volume associado. Pois bem, qual o trabalho necessário para o sistema incrementar seu momento de dipolo magnético por ΔM? Só lembrando aqui, pessoal, o momento de dipolo total de um sistema magnético é como se fosse a soma dos momentos de dipolos microscópicos, que é como se fossem pequenas espiras. Aí o que ocorre aqui? Olha, eu tenho numa dessas espiras, eu passo uma corrente que circula a espira, né? Uma corrente I. Aí essa espira tem uma área ΔA. Aí o que acontece? Ela vai ter então nessa espira um momento de dipolo M, momento de dipolo magnético. E o sentido do momento de dipolo se dá pela regra da mão direita. Aí se eu tenho um sistema macroscópico, né, o momento de dipolo magnético total é a soma desses dipolos individuais. E assim, pessoal, o trabalho é igual BE ΔM. E o sinal de menos aqui, que é o trabalho é realizado sobre o sistema. Então, o campo magnético é um campo externo, ou seja, vem de fora do sistema. E esse campo externo é que provoca o trabalho, realiza o trabalho sobre o sistema. Aí o sistema se magnetiza sobre a ação desse campo magnético. E na versão infinitesimal, temos o trabalho infinitesimal, que é igual a menos BE dm, onde aqui eu tenho um incremento do momento de dipolo infinitesimal, no momento de dipolo magnético. Pessoal, vamos aqui agora trabalho químico e potencial químico. Embora esse título aqui remeta a reações químicas, seja associado a reações químicas, né, quando eu falo trabalho químico, potencial químico, etc. Mas, na verdade, esse trabalho químico que nós estamos referindo aqui vai tratar os processos onde a troca de matéria do sistema com suas vizinhanças. E, claro, as reações químicas estão inclusas nessa categoria aqui. Agora, nesse caso, nós vamos levar em conta a troca entre o sistema e suas vizinhanças
de matéria neutra. Nós não vamos levar em conta matéria carregada. O que é que vai ocorrer então aqui? Prestem atenção. Olha, eu tenho um sistema S. Esse sistema, ele possui paredes permeáveis. E esse sistema S, eu vou conectar ele com o sistema S'. Esse sistema S, ele tem N mols de uma certa espécie química I. E aqui, o sistema S', ele tem a mesma espécie química, só que ΔNI mols. Aí o que vai acontecer? Vai ocorrer um certo processo no qual esses ΔNI mols de S' vai ser transferido para S através das paredes permeáveis. E então, no final, o sistema S ele vai ter Ni mais ΔNI mols no seu estado final de equilíbrio. E, claro, para que ocorra essa transferência de matéria neutra, né, que nós estamos tratando, nesse caso, não estamos tratando matéria carregada eletricamente, aí nós teremos um trabalho realizado. Então, o que ocorre? Empiricamente, nós sabemos que para transferir ΔN mols de matéria neutra de um sistema S' para o sistema S, então o que acontece? O trabalho realizado para isso é proporcional à quantidade de matéria transferida. E assim, olha, eu escrevo aqui eu represento aqui a proporcionalidade do trabalho com a quantidade de matéria transferida. E assim, eu tenho que o trabalho vai ser desse tipo aqui, olha. Ele vai ser proporcional ao ΔNI. E como fator de proporcionalidade, vai aparecer isso aqui, ó, um μi. E eu vou colocar o sinal de menos porque é o trabalho realizado sobre o sistema S. Aí o que é isso aqui? Esse μi, nós chamamos isto de potencial químico. Potencial químico. Sendo o número de mols adimensional, então, esse potencial químico, ele tem dimensão de energia. E o que significa esse potencial químico? Vejamos aqui. Se essa quantidade de número de mols, esse número de mols aqui, ele for 1, então se eu tiver 1 mol, o que ocorre? O potencial químico vai ser numericamente igual o trabalho realizado para o transporte desse mol de matéria. Então, o que vem a ser o potencial químico, né? Aí aqui, olha, se eu fizer aqui, olha, ΔNI igual a 1, então o potencial químico, né? Ele é numericamente igual ao trabalho. Coloquei aqui em valor absoluto. Aí o que acontece? Eu coloquei aqui, olha, potencial químico, né? Trabalho realizado na troca de 1 mol da espécie química neutra I. Então, esse I representa uma certa espécie química neutra entre o sistema e suas vizinhanças, né? Então, esse 1 mol trocado entre o sistema e as vizinhanças dele,
que essa troca pode ser que o sistema fornecesse um mol ou recebesse um mol da dita espécie química. Então, na versão infinitesimal do processo, quando o sistema troca uma quantidade infinitesimal de matéria neutra da espécie química I, uma quantidade dmi, então, o trabalho infinitesimal é isso aqui, olha. Agora, pode acontecer do sistema ser uma mistura química de várias espécies químicas que formam o mesmo sistema simples. Aí, o que acontece? O trabalho químico é, então, a soma dos trabalhos individuais para trocar as espécies individuais, a quantidade de matéria das espécies químicas individuais. Aí aqui, olha, se eu tenho várias espécies químicas, a espécie química 1, a espécie química 2, etc., até a espécie química L, a quantidade de trabalho, né, para trocar matéria dessa mistura é a soma dos trabalhos para trocar matéria das espécies químicas individuais. Então, L é o número das espécies químicas. Eu posso ter, por exemplo, um exemplo de uma mistura. Na verdade, uma solução. Imagina que você tenha água com açúcar. Então, se eu tenho essa água com açúcar, né, num meio onde tem paredes porosas, eu tenho ali, o que eu posso dizer? Duas espécies químicas, que é a água e o açúcar. Aí eu tenho um potencial químico para a água e um potencial químico para o açúcar. Essa solução de água com açúcar e a troca de matéria entre um sistema e suas vizinhanças, isso vai aparecer muito em sistemas biológicos. Por exemplo, no processo de osmose de uma célula, onde a célula se alimenta. Aí vai ter absorção de matéria externa ao sistema. De uma forma geral, então, a gente pode combinar os diversos tipos de trabalho numa forma só, de uma forma geral, um trabalho generalizado aqui. Aí eu tenho um trabalho de expansão e compressão, o trabalho elástico, o trabalho elétrico, o trabalho magnético, etc. E o trabalho químico. Aí quando eu for considerar um sistema particular, é só zerar o que tem que ser zerado aqui na expressão e tratar daquele sistema específico. Por exemplo, se eu tenho um gás, isso aqui zera, essa parte aqui elástica. Se o for neutro, isso aqui zera também. Se o gás não for magnético, isso aqui zera. Se o sistema for fechado, essa parte aqui também zera, porque não vai ter troca de matéria. Aí fica só o termo, PDV. E se o sistema termodinâmico for só a tira elástica, fica isso aqui e o resto zera. Se for só um sistema carregado eletricamente, fica isso aqui e os demais zeram. Ou então se for só o sistema magnetizado, só tem esse termo aqui. Se eu tiver um gás numa parede, dentro de um... envolvido por uma parede permeável, aí eu tenho esse termo aqui e tenho esse outro termo aqui. E assim vai. Aí, dependendo do sistema particular, nós organizamos devidamente aqui os termos do trabalho. Pessoal, agora vamos voltar aqui para o gás. Eu tenho um recipiente aqui com uma certa quantidade de gás. Então, o que ocorre? Do ponto de vista microscópico, a gente sabe hoje, com o conhecimento da mecânica estatística e da teoria cinética dos gases, que um gás ele é formado por um grande número de moléculas.
que se movem aleatoriamente dentro do recipiente. E se o gás for ideal, essas moléculas elas não colidem entre si, elas só colidem com as paredes. Então, o que a gente conclui disso? É que a energia dessas moléculas é basicamente energia cinética. E tem mais uma coisa interessante que a gente pega lá da mecânica estatística, é que se o número dessas moléculas é muito grande, da ordem do número de Avogadro, esse número aqui, olha, aproximadamente 6 vezes 10 a 23, então o que ocorre? A energia cinética dessas moléculas, elas vão se aproximar cada vez mais da energia média da molécula. Porque assim, eu tenho o conjunto de moléculas, né? Aí cada um tem sua energia. Aí eu tiro a média da energia. Então, nesse regime, onde o número de moléculas é muito grande e chega a essa ordem aqui, então, a energia cinética ela vai se aproximar cada vez mais da energia cinética média por molécula. Acontece, nesse regime, então, eu posso pegar, para calcular a energia total do gás, eu pego essa energia média por molécula e multiplico pelo o número de moléculas contidas no gás. Aí eu tenho a energia total. Eu estou dizendo isso, pessoal, para dizer que o gás ou qualquer outro sistema termodinâmico ele tem uma quantidade de energia. Então aqui, pessoal, eu posso postular para todo sistema termodinâmico uma certa energia que ele tem. Aí eu vou chamar essa energia de energia interna. Então aqui ele tem uma energia aqui, olha, eu vou chamar essa energia de U. Então aqui, olha, postulamos então que todo sistema termodinâmico possui uma quantidade de energia chamada de energia interna. Uma vez que nós definimos a energia interna, o que resta saber é se essa energia interna ela é constante, ela varia, ela aumenta, ela diminui. Bem, este é o objeto da nossa tão querida primeira lei da termodinâmica. Que é assim, a primeira lei da termodinâmica, ela é basicamente o princípio da conservação da energia para os sistemas termodinâmicos. É isso, basicamente isso. Então aqui, pessoal, vamos considerar um primeiro caso para a gente analisar essa questão da variação da energia interna. Vamos considerar um sistema isolado. Ou seja, se ele está isolado, ele não troca com as vizinhanças nem energia e nem matéria. Então, vejam bem aqui. Eu tenho um sistema isolado. E ele, por ser um sistema termodinâmico, ele tem uma certa quantidade de energia interna. Então, se ele está isolado, não sai energia do sistema e nem entra. E também nenhuma quantidade de matéria. Então, assim, o sistema nem recebe energia de fora e nem leva energia para fora. Então, a única conclusão que a gente chega em relação a esse sistema isolado é que aquela quantidade de energia que ele tem será sempre a mesma, pelo menos enquanto ele estiver isolado. Então, aqui, olha, o U é constante. E U sendo constante, ΔU, ou seja, a variação de energia interna é igual a
zero. Ou, na versão infinitesimal, du igual zero. Então aqui, pessoal, isto é a primeira versão da primeira lei da termodinâmica. Ou seja, quando um sistema ele é isolado, a sua quantidade de energia interna ela se mantém invariável. Falando um pouco mais da energia interna, a energia interna ela é uma variável de estado. Ela não é algo que você troca, como o calor e o trabalho. Não. Ela é algo inerente ao sistema. É algo que o sistema tem. Por isso que a gente chama de energia interna. Então, assim, se ela é uma variável de estado, então a quantidade de energia que um sistema possui, ele só vai depender ali do estado de equilíbrio que o sistema tem. E quando o sistema sofre algum processo que leve esse sistema de um estado de equilíbrio inicial para um estado de equilíbrio final, a variação de energia interna ela não vai depender do processo. Ela só vai depender dos estados de equilíbrio final e inicial. E mais outra coisa também. A energia interna, por ser variável de estado, ela vai depender das outras variáveis de estado. Mais especificamente, ela vai depender daquelas variáveis de estado que são independentes entre si. E assim, eu tenho uma equação de estado que relaciona a energia interna com aquelas variáveis independentes que caracterizam o estado de equilíbrio do sistema. Eu vou escrever aqui essa observação que eu coloquei aqui. A energia interna U é uma variável de estado. E por ser uma variável de estado, ela goza das propriedades de uma variável de estado, como eu falei. Ela depende daquelas variáveis independentes e a variação dela entre um estado de equilíbrio inicial e um estado de equilíbrio final não depende do processo. Pronto. Eu coloquei aqui essas anotações para ficar registrado nas notas de aula. A energia interna U é uma variável de estado e por isso ela depende das variáveis independentes, como eu expliquei agora, e sua variação ΔU não depende do processo. Pronto, pessoal. Aqui eu vou impor agora uma permissão nesse sistema. Ele inicialmente está isolado. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos manter ele fechado, ou seja, não vai sair matéria nem entrar. Porém, vamos colocar agora paredes móveis, mas ainda mantendo o isolamento térmico, ou seja, com paredes adiabáticas. Então aqui, pessoal, vamos envolver agora o sistema com paredes móveis, fechadas e adiabáticas. Nesse caso aqui, com essas restrições, a única energia que o sistema vai trocar com o meio externo é trabalho. E sem troca de matéria. Nessas condições, com essas restrições que nós colocamos no sistema, o processo que vai ocorrer, ele é dito adiabático. Por que é adiabático? Porque vai ocorrer sem troca de calor. Aqui eu vou colocar até a observação, que é igual zero. Aí o que vai acontecer agora? O sistema não está mais completamente isolado. Ele tem uma forma de trocar energia com o meio externo, que é através de trabalho. E através do fornecimento de trabalho para o meio externo ou do recebimento de trabalho do meio externo, a energia interna do sistema pode variar, aumentando ou diminuindo, dependendo da interação que o sistema sofre com as vizinhanças.
Então, o que acontece? Se o sistema realiza trabalho, o que acontece? O trabalho que o sistema realiza contra as vizinhanças, o sistema tem que tirar essa reserva de trabalho de alguma fonte. E que fonte é essa? Qual é a única fonte disponível de energia do sistema? A fonte de energia interna. Então, se o sistema realiza trabalho contra as vizinhanças, então a energia interna do sistema irá diminuir. E o contrário, se o trabalho é realizado sobre o sistema, o que vai acontecer com a reserva de energia interna? Ela vai aumentar. Então aqui, pessoal, vejam só. Eu tenho aqui um sistema termodinâmico arbitrário. Nessas condições aqui que eu falei. E aqui, olha, eu desenho uma parede móvel. Que eu posso representar uma parede móvel, por exemplo, por um pistão móvel. Aí, como eu falei, olha, se o sistema realiza trabalho sobre a vizinhança, o que acontece? Ele vai retirar essa reserva, esse trabalho da sua reserva de energia interna. E, portanto, a energia interna diminui, ou seja, ΔU menor do que zero. Porém, pela convenção que a gente adotou de sinais para o trabalho, esse trabalho é positivo. E vamos olhar outra situação. O trabalho realizado sobre o sistema, ou seja, que vem a partir das vizinhanças, ou seja, as vizinhanças realizam trabalho sobre o sistema. O que vai acontecer? Se o sistema recebe esse trabalho, pela conservação da energia, essa energia ela não é destruída, mas ela vai ser acrescentada à energia que ele já tem, ou seja, a reserva de energia interna vai aumentar. E por isso é que ΔU maior do que zero. E aqui, olha, quando o trabalho é realizado sobre o sistema, o trabalho é negativo. Então, como é que a gente vai compatibilizar aqui, olha, o sinal da variação de energia interna e do trabalho? Assim, pessoal, vou colocar aqui, olha. Nesse caso aqui, o ΔU é igual menos W. Aí, observa aqui, olha, se o trabalho for positivo, né, que é o trabalho realizado pelo sistema, aí com sinal de menos, ΔU menor do que zero. E se o trabalho for negativo, ou seja, o trabalho for realizado sobre o sistema de fora das vizinhanças, aí o que vai acontecer? O trabalho é negativo, porém, com o sinal de menos aqui, vai gerar uma variação de energia interna positiva. E aqui, olha, a gente está escrevendo a conservação da energia no caso em que o sistema sofre um processo adiabático. E é assim, essa conservação de energia, aqui na termodinâmica, ela vai se chamar primeira lei da termodinâmica. Então, aqui é uma outra forma de escrever a primeira lei da termodinâmica quando nós temos um processo adiabático. E agora, eu posso colocar outra permissão no sistema, é que, além de parede móvel aqui, né, ou seja, que permite a troca de trabalho, eu vou retirar a parede adiabática e colocar uma parede diatérmica, o que significa que o sistema vai ter a permissão agora também de trocar calor e trabalho. Então, aqui, pessoal, preste atenção agora. Permitiremos troca de calor. O sistema está agora envolvido, olha aqui agora as permissões que nós teremos. Por paredes móveis, né? Eu mantive o pistão móvel.
E agora eu troquei a parede adiabática pela parede diatérmica. Ou seja, o sistema agora terá contato térmico com as vizinhanças. E assim terá liberdade para trocar calor. E aqui fica opcional a parede ser aberta ou fechada. O que é que vai acontecer aqui agora? Eu tenho uma situação aqui, ó, de calor cedido pelo sistema. Então, assim, o sistema cede calor às suas vizinhanças. Aí, nessas condições aqui, o que acontece? Pela convenção que nós adotamos para o sinal do calor, o calor cedido ele será negativo. E o que é que acontece aqui? Quando o sistema cede calor para as suas vizinhanças, ele não tira esse calor do nada. Ele tem que tirar essa quantidade de calor do reservatório de energia interna que ele possui. Então, sendo assim, se ele tira uma parte da energia interna para ceder como calor para as vizinhanças, então o que acontece com a energia interna? Ela diminui. Então, ΔU menor do que zero. E o contrário, a gente tem aqui calor recebido pelo sistema. Aí troca aqui, olha, Q maior do que zero. E ΔU vai ser maior do que zero. Então, vamos ver aqui. Nessa situação aqui, quando o calor é recebido pelo sistema, ele é positivo. Ou seja, que tem alguma fonte que cede calor ao sistema. Por isso que se a fonte externa cede calor ao sistema, significa que o sistema recebe calor dessa fonte. Aí, pela convenção que nós adotamos, esse calor é maior do que zero. E se o sistema recebe esse calor, essa forma de energia, então, essa quantidade de calor que ele recebe vai ser adicionado ao reservatório de energia interna que ele possui. E por isso, o ΔU maior do que zero. Aí aqui, olha, fica então a variação de energia interna em termos do calor e do trabalho. Aí aqui sim, fica a forma completa da primeira lei da termodinâmica. E aqui, olha, aqui é a quantidade de calor que o sistema troca com o meio externo através de paredes diatérmicas. E aqui o trabalho trocado pelo sistema. Pode ser o trabalho de expansão e compressão, como acontece no gás, né? Ou pode ser as outras modalidades de trabalho que a gente tratou aqui algumas. E também o trabalho químico, que aparece na troca de matéria do sistema com suas vizinhanças. Aqui, pessoal, para processos infinitesimais, nós temos o quê? Aqui eu tenho du igual dq menos dw. Pessoal, eu vou colocar aqui, olha, o trabalho, eu vou incluir aqui as formas diversas de trabalho que os sistemas termodinâmicos podem realizar, incluindo aqui o trabalho químico, considerando que o sistema seja formado de diferentes espécies químicas que estão misturadas. E o μJ aqui é o potencial químico de cada uma dessas espécies químicas. O que é que eu vou fazer aqui, pessoal? Para não ter que escrever o trabalho nessa forma aqui extensa, né? Eu vou escrever o trabalho de uma forma mais compacta e mais generalizada. Aí aqui, olha, observa aqui que o trabalho tem sempre uma grandeza aqui vezes um dl, uma grandeza vezes um dq, uma grandeza vezes um dm aqui, olha. Observa aqui, por exemplo, vamos olhar aqui, olha. Esse P
ele é variável intensiva e o V aqui é variável extensiva. Esse F, ele é uma variável intensiva, a força, né? E o L, o comprimento, né? Ele é uma variável extensiva. Relembrando, a variável extensiva é aquela que muda seu valor proporcionalmente à variação do tamanho do sistema. E a variável intensiva não. Se o sistema muda de tamanho, a variável intensiva ela permanece do mesmo jeito. Aí que as outras aqui, olha. A tensão elétrica aqui é a variável intensiva e a carga aqui é a variável extensiva. E aqui o campo magnético é a variável intensiva e o momento de dipolo magnético é a variável extensiva. Aqui o potencial químico é uma variável intensiva e o número de mols, variável extensiva. Então, geralmente, o trabalho termodinâmico, né, escrito aqui na forma infinitesimal, pode ser representado de uma forma geral assim, olha. Deixa eu colocar aqui. Y dx. Onde o y pode ser qualquer uma dessas variáveis aqui. A gente chama esse y de força generalizada. E esse dx pode ser qualquer uma dessas variáveis aqui, dv, dl, dq, dm, etc. E a gente chama isto de deslocamento generalizado, para fazer referência à expressão do trabalho original para o sistema mecânico, para a partícula, F dx. Aí, força, deslocamento, né? Aí, isso aqui a gente chama de força generalizada, porque é o F, né? E aqui, deslocamento generalizado. E aqui, olha, eu incluo separadamente o termo do trabalho químico. Aí, como eu falei, o Y ele é a força generalizada e o X, o dx, né, é o deslocamento generalizado. Aí aqui, pessoal, olha, como eu falei, o Y, né, que eu disse que é força generalizada, aí é o que aqui, olha? Menos P é o F, o φ e o BE. Deixa eu só aqui, pessoal, incluir o sinal de menos que eu esqueci de colocar aqui. Pronto. Agora sim. Aí quando o y, por exemplo, for menos p, né? E o dx for dv aqui, olha. Aí vai ficar pdv. Aí, por exemplo, aqui, olha. Se o y for f e o dx for dl, aí eu tenho aqui o trabalho elástico. Se, por exemplo, o y for a tensão elétrica e o dx for o incremento da carga, então o que vai acontecer? O trabalho vai resultar nisso aqui, olha. E assim vai. Aí, se eu acrescentar essa expressão generalizada aqui do trabalho termodinâmico na primeira lei da termodinâmica, o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, pessoal. Olha, aqui, olha. Então, aqui eu tenho a expressão geral para a primeira lei da termodinâmica. Pessoal, a aula já se estendeu bastante, já. Eu vou parar por aqui. Na próxima aula, a gente vai continuar de onde nós paramos. Nós vamos definir um conceito importante, que é o conceito de reversibilidade, ou seja, de processos reversíveis e irreversíveis. Isso tem um papel fundamental na termodinâmica, em especial quando a gente for falar da segunda lei da termodinâmica. E nós vamos fazer a aplicação da primeira lei para alguns sistemas simples. Por exemplo, um gás que sofre um processo isotérmico ou um gás ideal que sofre um processo adiabático e por aí vai.
Ok, pessoal? Então eu vou fechar por aqui a aula e deixo isso aqui para vocês estudarem agora. Estudem direitinho, assistam a aula todinha e se concentrem.